Oi, eu sou a Vanessa e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o ganho de peso e algumas relações, alguns exercícios que vocês podem fazer em casa para relacionar a comida ou o ganho de peso com as emoções que estão sendo vivenciadas. Vimos no outro vídeo do ganho de peso que o ganho de peso ele traz uma memória de agressão. Então sempre que a gente se sente agredido dentro de uma situação, vai ganhar peso. O peso ele vem como um recurso de proteção. Ele vem para proteger o indivíduo, para aumentar a barreira entre o indivíduo e o meio externo. Esse ganho de peso ele pode se dar ao longo da vida, num período, por exemplo, com 15 anos eu ganhei 30 quilos. Numa gravidez, pode ser um peso que ele vem sendo ganho desde a infância e ao longo do tempo. O ganho de peso ele pode vir depois de alguns traumas marcados. Uma separação dos pais, uma mudança de casa, mudança de cidade, a mudança na dinâmica familiar. Então assim, era a avó que olhava a criança, de repente essa avó faleceu e aí é uma tia que passa a olhar, ou uma babá, ou fica na escola. Depende como cada um percebe aquilo que é agressão. E cada pessoa tem um funcionamento. Aquilo que agride uma pessoa, de repente não agride a outra. Quando a gente fala em agressão, não é uma agressão física necessariamente. A agressão pode ser um olhar, um mal-entendido, um mal-estar, um medo maior, uma divergência entre pai e um filho, entre irmãos, entre um pai e uma mãe e como aquele filho percebe. Então, o mapeamento dessa sensação de agressão é muito particular, é muito individual, como a gente viu no vídeo passado. O que eu quero passar para vocês hoje? Para a gente olhar, quando for fazer a alimentação, quem ganha peso muitas vezes tem dificuldade de deixar de comer, principalmente comida relacionada com carboidrato e glicose. E por quê? Dentro de uma luta, de uma sensação de agressão, onde eu estou me sentindo agredido e ameaçado, eu vou estar ali me preparando para correr ou para contra-atacar. Isso dentro da minha cabeça. Padrões emocionais, padrões de sobrevivência. Se eu estou me sentindo agredido por algo que aconteceu, que foi pequenininho, mas eu fico trazendo essa memória por anos ou por vários momentos. Eu fico preso nessa informação da agressão, sem conseguir sair. Eu vou estar sempre com uma necessidade de comer o quê? Carboidrato e glicose. Porque dentro da minha cabeça é como se eu estivesse numa luta, meus pensamentos mapeiam uma luta. E esse carboidrato e glicose é como se eu fosse usar esse açúcar todo para correr, para lutar, para contra-atacar. Mas na prática eu não tenho esse movimento. Então ele fica armazenado no meu corpo, estocado de alguma maneira, né, em forma de gordura, nos lugares para me dar proteção. No quadril, quando a gente fala em embate, em luta, posicionamento para luta. Nas pernas, quando a sensação de agressão é em relação a caminhar dentro da minha história. Me sinto impedido de prosseguir, né? Agredido dentro da história que eu quero percorrer. Braços, me sinto agredido naquilo que eu quero realizar, do que eu quero fazer. A barriga, um airbag emocional, uma proteção. Então, a ingestão desses alimentos mais calóricos, elas vêm para ajudar a reservar essa força dentro dessa luta. O que a gente pode fazer como dica simples que vai ajudar a vocês mapearem a comida, o excesso de comida com a memória vivida? Então é importante observar. Nossa, eu começo a comer bolo, eu não paro mais. Eu começo a comer brigadeiro, eu não paro mais. Eu começo a comer à noite uma coisa atrás da outra e eu perco a linha, no outro dia eu acordo culpado, mal, pus tudo a perder, todo o meu sacrifício da semana, ponto. Então vamos olhar isso. Eu começo a comer e não paro mais. Essa hora que eu começo a atacar uma caixa de bis, um pacote de bolacha, não importa o que for, mas que eu começo a comer já no automático, eu vou comendo e eu nem estou pensando para comer. O que eu estou sentindo naquele momento? Comecem a observar, um vazio, uma angústia, um bem-estar, uma felicidade. Cada um tem uma sensação. E relaciona essa sensação que aquele alimento está te trazendo e anote, observe.
Um vazio, tá? E quando eu sinto esse vazio? Eu sinto esse vazio faz tempo, eu sinto esse vazio toda noite, eu sinto esse vazio desde que eu era criança. Quando começou? Nossa, quando eu era criança, meus pais não deixavam, adolescente, meus pais não deixavam eu sair de casa com as minhas amigas, eu tinha que ficar em casa, à noite minhas amigas saíam e eu ficava lá e ficava angustiada porque eu não podia participar e aquilo me dava um vazio. Ah, legal, e que horário você tá comendo agora? Poxa, é à noite que eu como. Será que não é o mesmo vazio? A mesma memória daquele vazio? Nossa, mas aquilo já faz tanto tempo. Tá, mas o que na sua vida agora você não se sente podendo fazer, que aquele mesmo vazio vem nesse momento e ele tenta ser preenchido com alimento? Por exemplo, esse é um caso. Uma outra maneira. Eu começo a comer e me dá muita felicidade. Quando eu como bolo de chocolate, é como se eu estivesse no céu. Quando você era criança, quando você comia bolo de chocolate? Minha avó fazia um bolo recheado, muito gostoso. E era muito bom, porque na casa dela a gente brincava, a gente pulava, encontrava os primos. E hoje em dia, como que tá a tua rotina? Que momento que você encontra com pessoas que você gosta, que você se sente querido? Nossa, hoje em dia eu não tenho feito nada disso. Porque hoje em dia não dá tempo, ou eu tô trabalhando demais, ou eu ando muito triste. Então, o que acontece? De repente, essa alegria do bolo de chocolate, hoje, a sensação boa quando eu como bolo de chocolate, ela me remete à memória da minha infância, de quando era gostoso na casa da minha avó, que eu comia bolo de chocolate. E aí, por isso que é tão gostoso comer, que eu começo a comer e não paro, e que eu vou procurar o bolo de chocolate. Então, o que eu estou pedindo para vocês? Mapearem, dentro dos alimentos que vocês comem, as emoções que vocês conseguirem localizar. E achar onde está isso numa memória passada. Quando eu consigo localizar isso, eu consigo entender o porquê que eu estou buscando tanto em quantidade essa comida, ou esse horário me alimentar. E aí eu posso começar por outros mecanismos. Quando eu consigo fazer a compra, sorvete, meu pai sempre me dava sorvete, então eu tenho que comer sorvete. O que eu posso fazer? A hora que eu faço essa relação, eu posso pôr uma música que me lembra essa época, eu posso trazer foto dessas pessoas, eu posso escrever uma carta para essas pessoas, mesmo que elas já não estejam nesse plano, mesmo que elas já não façam mais parte da minha rotina. Escrevo a carta e guardo. Olha, vó, era tão gostoso naquela época. Pai, eu gostava tanto quando você me dava sorvete de presente, eu ficava esperando você chegar. Eu escrevo, eu guardo com carinho e eu passo a sentir esse acolhimento daquela época. Sem ter a necessidade da comida em excesso, daquele alimento, para me reportar aquele período. Então eu vou mapeando as emoções que estão atrás de alguns alimentos para poder entender o que eu estou precisando agora. Essa é uma maneira interessante de vocês olharem a maneira de comer demais e alguns alimentos em determinados horários e ganhar peso com isso e com a relação da emoção vivenciada. Então essa é uma maneira, esse é um exercício. Eu espero que, para quem for interessante, coloque em prática. Muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, assine o meu canal no YouTube, dê um curtir na página e acesse a minha página no Facebook. Muito obrigada!